Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Tom Carvalho, diretor de arte. Tom, muito obrigado, cara, por ter aceitado. Muito obrigado pelo convite novamente. Nosso convite é sempre um prazer estar discutindo os projetos, os novos projetos. E aí um projeto aqui inédito, Luz Câmera Alagoas. Me conta como surgiu a ideia. Luz Câmera Alagoas, ele é um projeto que vem de uma sequência de alguns outros, né, assim, que eu fui fazendo, principalmente com foco em Alagoas. Então, em 2017 eu fiz a logo dos bairros, em 2018 eu colori as fotos artificiais e sempre um projeto foi puxando o outro, e quando eu estava colorindo as fotos, eu colori muita foto de bairros de Alagoas, né? E eu percebi a presença daqueles cinemas que eu já ouvia falar dos meus parentes que frequentavam. Eu, infelizmente, peguei a transição deles já no final da sua existência, mas eu quis fazer um projeto focado só nele, né, para mostrar que muita gente, principalmente os mais novos, desconheciam. Hoje o cinema está muito associado a shoppings, né, grandes shoppings. E no passado, não muito distante assim, os cinemas eram localizados nos seus bairros, né, cada bairro tinha o seu, a população já era um ponto de encontro, né, muitos casais se conheceram em cinemas, e eu quis dar uma resgatada nisso daí para mostrar para a população os novos, né. E tinha muito recurso, Tom, para poder fazer essas, colorir? Tinha, assim, a gente fez todo o recurso visual sempre baseado em conversas, né, assim, a conversa em quem morou, eu visitei os pontos onde os cinemas eram locados. Muitos viraram igreja, né? Teve muitos que viraram igreja, como por exemplo o Lux da Ponta Grossa, um cinema muito tradicional, virou uma igreja. Outros já nem existem mais, que a estrutura veio toda abaixo para reerguer empresas. Outros estão abandonados, como o caso do Plaza, do centro, na Praça do Bonfim, ele está completamente abandonado. Teve um que já virou de tudo, né? O Cine Ideal ali da Levada já teve de tudo. Teve. Né? Atualmente, se não me engano, ele é um açougue, que se chama Ideal. Ideal. Que se chama Ideal. Mas já foi loja de imóveis, já foi cinema alternativo, já foi de tudo, assim, né? Verdade. Ideal. Qual o ganho que você tem visualizado nesses projetos de resgate das cores nas fotografias? Eu acho assim que o principal ganho é a herança cultural que a cidade, que assim a gente tenta proporcionar para a cidade, né? A gente sabe que o progresso sempre anda para frente e a linha vetorial vai ser sempre para frente, mas eu acho saudável olhar para o passado, lembrar quem nós fomos para poder vislumbrar um futuro com uma cultura um pouco mais inserida. Então, o que me surpreendeu muito nesse projeto foi que a resposta do público foi muito de surpresa, assim, de não achar que existiam esses cinemas, muito desconhecidos da população. E, assim, são coisas que não está tão distante no tempo assim, que está até fresco na memória de algumas pessoas, a presença desses cinemas, né? E para as pessoas mais antigas que acompanharam, algumas chegaram a reagir nas redes sociais? Como tem sido isso? Eu recebi mensagens assim do pessoal dos mais antigos, dos mais saudosos, que comentando comigo, eu conheci minha esposa quando fui assistir o filme e tal, eu lembrava até do filme. E assim, muitas coisas assim engraçadas. Teve um senhor que me falou que em nenhum dos cinemas de Fernão Velho, toda vez que começava a sessão, o responsável do cinema tinha que ir com um cabo de vassoura girar o ar-condicionado, o ventilador de teto para poder funcionar. Então você vê, isso quantos anos que o cinema não está fechado? Em torno de uns 50 anos, mas na cabeça dele ainda figura essa cena. Então assim, é muito gratificante para mim como designer, poder retribuir a cidade, poder devolver para a cidade esses momentos, né? E assim, de certa forma, eternizá-los num documento, né? Então assim, esse projeto eu trato ele como uma coisa realmente a ser documentada, né, da história. A gente sempre tem uma reação, Tom, de uma certa maneira, a gente começa a ver aqui, ó, o Cinearte na Rua do Comércio. Cinearte. Né? Se você der uma olhada aí, eu acredito que esse da Rua do Comércio não existe mais, não é isso? O Cinearte, ele passou a ser depois do São Luís. É a mesma estrutura, sim, entendeu? Esse eu ainda fui. O São Luís? Ao São Luís eu fui. O São Luís é o único desses cinemas que eu retratei que eu cheguei aí. Eu fui realmente. E assim, eu acredito que a gente já conversou sobre isso em outra entrevista. Maceió caminhava nessa rua, né? Assim, independente disso, Rua do Comércio, é uma rua de muito caminho, né? E eu lembro de histórias que me contaram, inclusive não cheguei a acompanhá-las, mas de histórias de que tipo, as pessoas ficavam na frente do Cine São Luís, conversando, paquerando, independente de ir ou não ao cinema. Era o ponte da população, né? Na época não tinha shoppings, né? Então a juventude se encontrava muito, é como chamava, assim, como os mais antigos chamavam, era a coqueluche do momento, né? Nos cinemas de bairro. E o São Luís, assim, até em várias fotos que a gente via multidões assim na frente do São Luís.
Esse é o Cine Delícia. Muitas pessoas nem sequer sabiam que na Rua do Sol chegou a ter um cinema. A estrutura dele ainda hoje existe. Ainda existe? Ainda existe. Mas é utilizada de outra maneira? Foi o prédio do Correios, né? Certo. Já foi um cinema ali, o Cine Delícia. A logo, ela foi resgatada, Tom? Aí, assim, o que foi que eu fiz? Na época não existia essa cultura de logos, né, nos cinemas. Eles tinham letreiros. E o que foi que eu fiz? Eu fiz transformar os letreiros para uma roupagem, digamos assim, mais moderna. Não tão moderna porque eu conservei aspectos que eram do próprio letreiro do cinema, como da arquitetura do próprio cinema. Mas nesse letreiro que a gente pode ver novamente, a gente confere agora, esse letreiro do Cine Delícia, por gentileza, diretor. Nele, o que é que já existia, o que ele pôde ser elaborado? O que já existia era essa letra com uma forma mais redondinha, mais, digamos assim, mais gordinha. Certo. E o que eu referenciei atrás foi o sol, em referência à rua pelo qual ele estava situado, né? Eu fiz um sol ali se pondo, mais em referência ao nome da própria rua, né? Mas, assim, quase todos eles tinham neon presente na sua forma, né? Muitas cores. Muitas cores. Hoje, né? As logos tentam diminuir, restringir o número de cores, né? Tá muito monocromático, né? Não é? Aí você tem pelo menos 4. Antes eles brincavam mais com cores, né? O próprio neon, uma pena que saiu de moda, né? Mas deixava a cidade muito bonita, né? O letreiro de neon. Essa é a foto original? Essa é a foto original dele, na época em que ele funcionava como cinema. Certo. Ele passou por várias modificações estruturais, né? Até chegar onde ele é hoje. Certo, a gente acompanha esse espaço. Tem outras fotos, diretor, por gentileza? É o Floriano Peixoto, que por muito tempo ele funcionou no quartel da polícia, ele chamava o cinema do quartel. Ele era no cinema, apesar de ser aberto à população, era mais frequentado pelos próprios militares, né? No próprio quartel ali da Pitanguinha? Isso, o quartel do centro. No quartel do centro? No quartel do centro, isso. Você vê ali numa região central, você tinha uma quantidade de cinemas, né? Você considerável, tinha, né? O Cine São Luís, o Plaza. Cine Arte. O Plaza era ali? O Plaza não era mais... O Plaza era na Praça do Bonfim, né? No entorno. Mas é um pouco afastado. Mais afastado. Né? Mais no entorno, né? Do centro, né? Digamos assim. Tudo na década de 10, 30, como isso daí, exemplo, como se teve acesso a essas fotos? Isso, assim, a chegada do cinema, em Alagoas, se confundiu com o surgimento do próprio cinema no mundo, né? O cinema é uma invenção francesa dos anos 1800, chegou no Brasil por volta de 1910 e aqui em Maceió, em 1909, já teve a primeira sessão de cinema, que foi ali próximo da Praça do Sinimbu, que já existiu também um teatro cinema ali, na Praça Sinimbu. E as fotos, assim, são 1910, 30, 40, 50, fotos bem datadas, né? A TV aqui dá uma... Aí temos agora o Ideal da Levada, né? Isso. Esse letreiro do Ideal eu me baseei muito na sua própria arquitetura, né? Que ainda hoje existe o prédio do Ideal, né? É um açougue hoje, mas ele tem esses detalhes na estrutura, né? Esse detalhe vertical, né? E é um cinema muito tradicional, olha lá. Não tinha um mercado tão ativo naquela época. Naquela região. Hoje é ocupado por ambulantes A maioria dos cinemas, no seu último suspiro, se transformou em cinemas mais voltados para filmes alternativos, né? Na maioria deles pornográficos, para tentar se manter naquela época, né? Mas já foi bem na reta final da existência deles mesmo, né? Foram shoppings que deram a pá de cal aí nesse processo? Sim, eu acredito que os cinemas, eles assim, afastaram um pouco o público dos bairros, né? Então, é mais cômodo para o cliente em geral ir para o cinema, porque lá você tem a opção de lanche, você tem outras coisas a fazer e termina que afastou na época, né, os cinemas de bairro. Terminou que não resistiram, né? O engraçado é que tipo, você vai vendo os diversos formatos, esses diversos suportes. Você tem um cinema que ele já leva uma primeira pancada com a televisão, depois a cinelocadora, os videocassetes, depois os DVDs, depois a pirataria. Agora tá TV agora por demanda, internet. Nem DVD mais o pessoal faz. Né? DVD já até virou uma peça já meio que ultrapassada, né? Hoje é tudo por demanda, né? Pela internet.
Mas e isso daí, de uma certa maneira, tirou um pouco do apelo, né? Exemplo, embora, de uma certa maneira, né? Então, você, nos cinemas dos shoppings, você ainda tem uma boa movimentação. A magia do cinema, eu creio que nunca ela vai acabar, né? Daquele prazer de você ir para o cinema, você se arrumar, você sentar numa cadeira, na poltrona, você assistir. Eu acho que isso aí nunca, de fato, vai acabar. Por mais que a tecnologia avance, só que assim, como você falou, a tecnologia, as mídias do momento, elas estão sendo ultrapassadas, né? Como os cinemas de bairros já existiram, já tiveram seu período de reinado. Hoje só em fotos que a gente consegue. Algumas cidades assim que eu pesquisei no Brasil ainda conservam certos cinemas. Mas assim, para aquele público totalmente cativo, nostálgico, que vai porque que realmente quer, mas não pela população em geral. Eu fico lembrando, por exemplo, quando fiz jornalismo, um professor dizia o seguinte, que o cinema ele começa na decisão pelo filme, né? Então muitas vezes você abria já o jornal, escolhia o filme e ali você já começava a vivenciar a aventura do cinema. Do banho, da expectativa, do convite, da companhia até o filme acontecer, até o final, né? Hoje, de certa maneira, a gente está num momento de desapear no Netflix, né? A escolha muitas vezes se dá na hora. Tudo instantâneo, né? Tudo... Quanto de bairro, é importante lembrar, eu acho que esse trabalho do Tom é muito importante, que não era só um trabalho de bairro central, né? Você pode ver agora no Cine Lux, que era na Ponta Grossa. Na Ponta Grossa, na Rua Santo Antônio. A gente pode voltar, a gente já passou ele, já exibimos, a gente vai voltar. Essa é a estrutura dele, né? Na época. Hoje era uma igreja, mas conservou a mesma fachada. A fachada está exatamente como ela era. E a gente pode dizer que o Cine Lux é um cinema de bairro pobre. É verdade, é um bairro que não tinha... Ou pelo menos não rico. Não tinha tradições como um cinema central, né? De um bairro mais, digamos assim, elitizado, né? Para você ver como a abrangência era grande dos cinemas, né? E assim, um cinema que é muito saudoso, eu percebo que as pessoas comentam muito sobre ele. Foi um dos mais comentados, por sinal, né? Então percebe-se que ele realmente fez muita população ir para ele, né? Eu imagino que você contemplasse num cinema como o Lux, população de Ponta Grossa, Levada, Vergel, né? De uma certa maneira... Ele atendia toda aquela região, né? Toda aquela região. Quando eu penso aqui, na década de 70, 80, o bairro mais populoso de Maceió fosse o Jacintinho, isso dava um respaldo, pelo menos em termos de público, para o Plaza. É verdade, o Plaza ele tinha muita... Aí você tem ali uma descida, de uma certa maneira, você tem uma descida para chegar do Jacintinho. Ou vindo da Dona Constância ali? Da Dona Constância, né? Não, ali é Gustavo Paiva. Da Gustavo Paiva. Da Gustavo Paiva. Ou mesmo pelo Reginaldo. Então você tem tem opções para chegar lá. Mas ali na parte baixa mesmo, acho que ficou o Cine Lux, que eu acho que a curiosidade de ser ocupado por igrejas é justamente o tamanho em termos de auditório, né? De auditório. Porque eles, de certa forma, já eram auditórios, né? Então, eles já tinham aquela estrutura, o palco, né? Onde o telão era montado, se transformou num altar, né? Então, assim, a estrutura já ficou muito propícia para acontecer. Chegou-se a ter acesso a fotos de estruturas internas? Muito pouco, assim, porque o que acontecia? Na época, as câmeras não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né? De flash, E então, como o cinema ele é projetado para ser escuro, para a projeção do filme, então é muito difícil ter fotos internas das sessões, das pessoas. Se não me engano, acho que o único que eu achei foi de São Luís, mas já recente, dos anos 80 para cá. São Luís fechou em 96. Para você ver, ele não... Em 96? Em 96. Foi a última sessão do São Luís. Né? Eu tive o prazer de ir para o São Luís ainda em funcionamento, né? Pois é. Assistir filme lá. Pois é, eu também. Olha só o tempo que já faz, né? Já faz, bastante. Impressionante. Agora, todos esses outros, só por ouvir falar dos meus parentes, dos amigos, o Rex, que também um cinema muito... O Rex Pajussara. Pajussara. Você vê tão forte ele, que ele fechou há mais de 40 anos, que ele está fechado, mas a praça ainda chama Praça do Rex. Pois é. E virou nome de bar, virou Rex espaço. Para você ver a força que ele tinha, né, na região ali. Pois é. Eu estou aqui com o Tom Carvalho, a gente está indo para um breve intervalo. Na volta vamos falar sobre mais trabalhos aqui do Tom. A gente volta já.
com você, de falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. A gente ficou aqui mostrando alguns vídeos, algumas fotos do cinema, Cine Ideal, Cine Lux. E a gente fica uma curiosidade aqui, a gente pode dizer, tipo, passava Tarzan, Zorro, uma série de, até o Faroeste, né, do Velho Oeste. Então, presente. Conta um pouco da história do cinema, podendo aqui comentar aqui no intervalo. Mas o Tom não tá só com o projeto Luz, Câmera e Alagoas, não. Ele também assina a nova camisa do Centro Esportivo Alagoano, time que representa o estado de Alagoas na primeira divisão do futebol brasileiro depois de 30 anos. Sim, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E aí nós temos um diamante. Explica pra gente esse conceito, Tom. Sim, primeiramente, é um trabalho que é uma grande honra para mim, porque além de torcedor, quer queira ou que não, uma das 20 camisas que figuram a Série A vai ser a camisa que eu desenhei. Então, isso, eu considero o Campeonato Brasileiro talvez um dos maiores campeonatos de futebol do mundo, se tratando de um campeonato nacional. E para mim é uma realização profissional e pessoal muito grande poder ter realizado essa camisa, né? E o conceito dela é um conceito muito, assim, fala um pouco da história recente do CSA, que é uma homenagem, de certa forma, à gestão atual. Porque eu imagino que, assim, o presidente Rafael Tenório, ele entrou no CSA em 2015, num ano em que o CSA deixou de jogar em abril. O CSA não se classificou para a final do Alagoano, com isso não entrou para a Série D. E aí o ano se encerrou em abril. E ele chegou nesse momento do CSA, o time devendo, a coisa muito desestruturada. E foram sequências assim, de acessos que foram a partir da gestão dele, que eu imagino que quando ele chegou para o CSA, ele pegou uma pedra bruta. Ele tinha nas mãos uma pedra bruta e entregou para os torcedores azulinos esse ano um diamante, uma pedra lapidada. Então, o significado do uniforme é justamente isso, é uma camisa que representa um diamante azul. É uma camisa que é uma joia para o torcedor azulino. Eu não pude pesquisar nesse campo, mas existe diamante azul? Existe pedras? Existe, assim, existe diamante assim, de vários tipos de cores, dependendo da formação geológica, a gente pesquisou isso também, né? Apesar de ser um nome figurativo, né? Uhum. Mas existem os diamantes de sangue, né? Que é aquele diamante da cor vermelhada, tem diamante negro, tem diamante da cor mais azulada. Apesar de que até na camisa 2 que a gente lançou agora, chama Safira, porque a gente tentou fazer esse conceito de que os uniformes, eles são joias. Que foram lapidadas, que não chegou pronta, mas que foram lapidadas e está sendo entregue para o torcedor um uniforme em forma de joia. Tom, a gente conversa sobre as camisas do CSA, acho que pelo menos há uns 3, 4 anos. Uhum. Como é o avanço? Porque eu acredito que tudo na vida ela vai na direção frontal, né? Vai para frente. Uhum. Você termina descobrindo alguns detalhes, chega algumas informações. Eu queria que você pudesse fazer, não breve, pode até se estender, como foi o início desse seu processo criativo, desse seu processo de pesquisa, dessas suas descobertas na criação de camisas. Eu acredito, eu já pude conversar contigo anteriormente em outras oportunidades. Fazer o design de camisas não era algo que você planejava vou fazer várias camisas. É verdade. Conta pra gente esse processo de construção até chegar a um diamante. Até chegar a um diamante. Assim, eu como designer, eu tento colocar conceito em tudo que eu crio. O que seria o conceito? É uma explicação do porquê das escolhas. O porquê que eu escolhi aquele degradê, o porquê que eu escolhi aquela figura.
Então, assim, o que é que eu faço com o conceito? Eu tento contextualizar lá o presente momento, ou uma homenagem passada, ou alguma coisa que envolva aquela camisa a uma história. Isso geralmente se reflete no design como um conceito, mas termina que ele dá ele agrega um valor a mais àquela peça. Não é assim, quando a gente mostrou a Diamante Azul, a gente percebeu o orgulho do torcedor, porque ele tratou essa camisa não como uma simples camisa, mas como realmente uma joia, uma coisa que significa, poxa, os 4 anos foram 4 anos de glória para o time. Foram 2 vice-campeonatos nacionais e 1 campeonato nacional que foi conquistado. Então isso, quer queira ou quer não, remete a uma conquista e a uma joia que a gente entregou em formato de camisa. Então esse é o conceito. Quando eu comecei com o CCA, foi em 2016, quando o CCA tinha recém subido de divisão para a Série C. E ali a gente criou camisas com conceitos alagoanos, que era o azul celeste, representando o céu de Alagoas, e a camisa chamava Bravos Azuis, representando o mar de Alagoas. Então, assim, o conceito era o azul que está presente em Alagoas, está presente nas camisas do CCA. Um ano depois veio as camisas de 2018, que aí a gente criou o conceito da coxa de retalhos, que foi a camisa número 2, que é a camisa toda predominantemente azul, que o coxa de retalhos faz uma alusão ao lema do CCA União e Força. O que a gente pensou? Coxa de retalhos é uma indumentária nordestina, bem comum, que os nordestinos, ao invés de jogar fora as roupas velhas, os lençóis, eles costuram novamente e fazem uma coxa formada a partir de retalhos. Então a camisa meio que transporta esse conceito para a camisa, são blocos de azuis que se montam, para mostrar que o CCA passou por um momento muito complicado da sua história, inegável, não pode se esconder isso. Mas que mesmo que a partir de retalhos, dá para você formar uma coisa nova. Então o conceito da camisa foi justamente isso, a união de peças que juntas formam a força de uma camisa nova. Então essa foi a camisa que inclusive o CCA me deu a honra de poder assiná-la mesmo, a camisa tem o meu nome assinado na camisa, a minha marca, e foi a camisa que o time subiu para a Série A. Então o jogo que o CCA ganhou do Juventude lá de 4-0 em Caxias, foi com essa camisa que a gente desenvolveu. Para mim vai ficar eterna esse momento na minha carreira. E agora em 2019 a gente entrega mais uma criação, mais um conceito da pedra preciosa, do diamante azul. O CSA hoje tem a camisa principal, que é o diamante azul. Você tem uma camisa que é azul também. Que é uma predominantemente azul. O CSA deseja ter uma terceira camisa? Vai ter, já foi desenhada, já está criada. A gente está só esperando o momento certo para ser lançado. Mas vai manter o conceito de pedra lapidada? Vai ser mantido um conceito assim. Todas as camisas esse ano elas vão se comunicar entre si, né? Até mesmo as de treino, as de concentração. A gente está abordando esse ano como conceito das pedras preciosas, mas também do Caribe brasileiro. Por que o Caribe brasileiro? Porque esse ano o Brasil vai olhar para cá, né, por conta da questão da Série A. Então, assim, a camisa de viagem é uma camisa bem praiana, parece que os jogadores estão indo para um resort, digamos assim, parece que estão chegando de umas férias. Isso também é proposital, para mostrar que o time é um time de uma cidade praiana, de uma cidade que respira turismo, digamos assim, que um dos fortes de Maceió também é o turismo. E a gente quis colocar tudo isso e no final, assim, aí é um pouco de estratégia de venda que a gente termina que tem que também ficar um pouco inteirado, que ano passado quando a gente lançou, a gente exibiu todas as camisas de uma vez só que não botou à venda todas, só lançou a uma, depois de 2 meses veio a 2, só que aí a pirataria pegou pesado, né? A camisa 2 só chegou para ser comercializada em torno de março, abril. Mas na pirataria ela já estava. Já estava. As gráficas conseguiram reproduzir isso bem mais rápido. Já conseguia. A gente, como designer, a gente tenta criar nuances de cor que dificultem, mas mesmo assim eles conseguem aproximar-se, né? Não fica perfeito. Dependendo do valor, o torcedor até ignora as nuances. Ignora e vai para pirata. Felizmente, apesar de assim, que a gente percebe que o torcedor azulino ele tem muito esse apego, principalmente por ser uma marca própria, né? Hoje a gente é uma marca própria, azulão. E termina que torna um pouco assim, eu faço parte disso também, então eu opto pela original. Qual a preocupação que tem do diretor de arte, que para quem não conhece esse campo, se eu fizer uma peça de gráfico e eu for imprimir numa gráfica, em papel, haverá diferenças do que eu concebi para o material do papel, de gramatura, de brilho, se é fosco, se é brilhoso, se o tipo de tinta, tudo isso interfere.
Na parte de confecção de uma camisa acontece o mesmo? Acontece totalmente, exatamente isso que você descreveu, até um pouco mais, porque são assim, inúmeras variantes, não só como a própria impressão em si, mas a costura, os detalhes de manga, de gola, dos detalhes mais técnicos, que é o escapamento de ar, que é necessário ter, os patches, o escudo. Então isso tudo é feito com uma vistoria muito cuidadosa, porque assim, uma coisa é a gente desenhar no papel, a gente vê ela linda no computador, e na hora que vai para o físico, para o real, a gente tem que fazer para que fique o máximo parecido com aquela ideia que foi concebida no computador. Só que aí são essas inúmeras variantes que eu falei para você aqui que interferem muito no processo. Quanto tempo você leva, porque a palavra não é fiscalizando, mas é tipo dentro da indústria? Muito assim. Para você ter uma ideia, a camisa número 2 do ano passado, que foi a predominante azul, ela tinha uma nuance de cor muito diferente entre os azuis. Eram várias tonalidades de azul no mesmo azul. E a empresa fabricante que estava fazendo não estava acertando. Para você ter uma ideia, assim, a gente sempre faz uma camisa piloto. Já era azulão. Já era azulão. A gente sempre faz uma camisa piloto. E essa piloto passa pelo crivo das pessoas, assim, pelo meu como designer, pelo responsável, o gestor da loja Azulão, e a gente assina para liberar a produção, que aí vai ser liberada não sei quantas mil camisas que vai ser posta à venda e para os jogadores também, né? E aí, para você ter uma ideia, ela foi só o sexto piloto que foi aprovado. Porque eles fizeram a gente não ficou legal, volta. E fizeram outra, não, volta. Só na sexta camisa, fica a gente, agora chegou realmente num tom aceitável dentro do que a gente está imaginando. Para você ter ideia. Então, é um processo que não é muito fácil, tem uma certa dificuldade. Onde você foi buscar conhecimento para chegar? Porque há uma transposição de suporte, de plataforma. Totalmente. É uma coisa você aprovar, exemplo, a gente falou aqui de uma transposição do digital para o impresso, mas eu te diria que até do digital para o digital, você às vezes vai fazer uma apresentação na TV de um cliente, e a TV está configurada errada, acabou com a sua apresentação. Passa para o projetor, você imagina já uma cor totalmente diferente. É totalmente plausível, realmente. E onde você foi buscar o conhecimento para que isso não desse errado? Que essa resposta eu até diria assim, que foi na pancada mesmo. Porque em 2016, quando a gente lançou uma camisa, e eu assim, por estar muito verde nessa área, apesar de eu já ter 16 anos completados esse ano de profissional, eu nunca tinha feito camisa para time, né? E eu caí meio que assim, por um convite de umas pessoas de CCA, mas eu não tinha essa percepção de vistoriar, de fazer análise, de liberar a produção, e acabou que a camisa saiu totalmente diferente do desenho original e deu um problema muito grande na época, problema assim, realmente grandioso, e com essa pancada que a gente tomou, preparou a gente para que nas próximas existisse realmente um zelo maior, um cuidado maior. Mas a busca por essa transposição é prática mesmo? Não teve livro? Não, teve... Não, e aí eu tive que fazer realmente um estudo mais elaborado de como é que as cores se comportam em determinados tipos de tecido, em determinados tipos até a elasticidade do tecido, ela interfere na cor. Porque assim, são várias coisas, assim, a gente tem dois tipos assim, de percepção de criação. É a camisa que a gente vê de perto e a camisa que é vista de longe. Porque quando a gente está assistindo um jogo, a gente vê a camisa de longe, na TV ou no estádio, né? Então, assim, a preocupação é de como ela vai se comportar de longe, como ela vai se comportar de perto, qual detalhe a gente quer que fique. Como é que faz? Você faz a confecção e manda o jogador lá para o centro do gramado? Não, aí a gente prevê em várias técnicas de criação. É assim, muito parecido com a criação de uma marca, né? Quando a gente cria uma marca, a gente tem que prever várias situações, seja, por exemplo, na colocação da marca no outdoor, que é gigante, até mesmo na impressão da marca numa caneta que fica bem pequenininha. Então, senão pode dar muito errado. Né? Senão pode dar muito errado. E dependendo dessa redução, dessa ampliação, às vezes a marca distorce, às vezes ela fica incompreensível. E isso tudo é colocado realmente em prática na hora que a gente está fazendo uma camisa. Né? Porque não é só a camisa em si, são vários detalhes. É um degradê que às vezes some, é um degradê que às vezes aparece, que ela não aparece aqui mais de longe, a gente vê. E assim, é um trabalho realmente que não é tão simples quanto parece. E como a gente coloca conceito nas criações, se torna mais difícil ainda, porque muita gente acha que criar camisa é só colocar, joga uma cor aqui, joga o escudo ali e pronto, está criado. E não é. A gente tenta criar realmente baseado em um conceito. Até se você estiver fazendo seu patch para videogame, né? Até. E eu nem digo assim, nem tanto videogame, porque a gente, como profissional, eu observo muitas outras criações de outros times, né? Então, e às vezes eu percebo assim, eu fico procurando achar um conceito, por que foi feito dessa forma. E a gente realmente
realmente termina que vê que realmente tem muitos casos que foi por puro aleatoriedade, né? Foi uma aleatoriedade que chegou lá. Para a gente finalizar, qual a tentação que existe de, na hora de confeccionar, na hora de criar uma camisa, de torná-la o mais simples possível? E eu vou te dizer isso com base, eu acho que na experiência mais recente fora do CSA, que foi o anúncio da mudança de camisa do Palmeiras, saindo de Adidas para Puma. Existia uma expectativa porque foi fechado 6 meses antes. E a recepção foi boa porque a Puma apostou no simples. No simples. E não inovar de primeira. Como você avalia isso? Eu sou um designer que eu tenho uma tendência muito voltada para o simples. A gente tenta colocar um conceito, mas mantendo a camisa simples. Porque eu entendo que camisa de futebol, ela difere de alguns outros segmentos. É até uma brincadeira que é usada muito no termo de não ficar parecendo uma abadá de carnaval. Que é até uma brincadeira que é feita, mas que tem um fundo de verdade, assim. Porque o simples é aquela aposta que para o mercado de venda, ela é meio que a aposta certa, é aquele cavalo batizado, digamos assim, que vai dar certo. Ou aquela para o torcedor mais assim, que torcida de futebol, a gente falando aqui abertamente, você tem do PhD, do torcedor que é o PhD, o mestre, o doutor, ao torcedor que muitos deles não tem nem a escolaridade, né? Então é um público muito distinto, que tem opiniões muito diversas, e nessa amplitude, nesse ponto de vista, nesse panorama, realmente o simples ele é mais assertivo. Quanto mais simples, ele é o mais assertivo. Muito bem. Tom Carvalho, muito obrigado. A gente convida sempre para que retorne. Obrigado, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente vai para um breve intervalo, volta já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui agora com a professora Susan Cordeiro. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite. Falar sobre o projeto arquitetônico no modelo de unidade prisional em Angola. Professora, o que é mais importante pensar na hora de se planejar uma unidade prisional? Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É uma pergunta interessante de se fazer, porque o que a maioria da população pensa é que o mais importante é a segurança. Certo. Só que a segurança do ponto de vista, né, que é esperada é uma segurança relacionada à resistência de materiais, você não conseguir fugir da unidade. Mas esse tipo de segurança, ele potencializa a violência dentro da unidade, porque ele potencializa o estresse, a agressividade e os comportamentos decorrentes, né, dessas emoções. Então, a ideia é de se trabalhar com uma segurança, mas uma segurança que também vise a saúde física e mental, como estratégia de segurança, não só a questão da segurança física antivandálica em si. Quando a gente pensa numa unidade, é inevitável em tempos de redes sociais que a gente possa ouvir, e redes sociais mesmo, principalmente nos últimos anos, a Suécia eliminou uma unidade prisional por falta de prisioneiros. A Finlândia tem praticamente um hotel. No Japão tem gente tem idoso que bateu em alguém para poder ser preso porque na prisão é melhor. Ao comprar, isso daí é sempre divulgado junto com o sistema prisional brasileiro, superlotado, condições muitas vezes indignas. E 4, 5 anos atrás, um ministro da Justiça deu a seguinte declaração, que ele preferia ir para o inferno do que ir ao sistema prisional. É possível no Brasil, em algum tempo, resolver dar condições dignas ao presidiário? Eu acho que para que a gente consiga dar condições dignas ao presidiário,
antes da política penitenciária e criminal, a gente teria que trabalhar com outras políticas, né? As políticas educacionais, as políticas de trabalho, emprego, uma série de outras questões, saúde mesmo, para poder depois a gente começar a pensar no sistema prisional. Porque se a gente trabalha um sistema prisional que dê dignidade, que dê condições para a pessoa crescer, mas quando ela sai da unidade, do estabelecimento penal, ela vai para um mundo em que ela não tem as oportunidades, ela vai voltar a delinquir. Então, a gente trabalha numa política que ela é cíclica, né? E que ela o tempo inteiro ela está criminalizando um grupo seletivo, né? Você tem negros, você tem pobres, que estão, né, a sua maioria do sistema carcerário com pessoas negras e com pessoas pobres. E que quando elas saem da unidade, cumprem a pena, elas chegam num país e numa realidade que já é indigna por si só, né? Então, se a gente não começar a trabalhar e entender que segurança pública, ela tem a ver com todas as outras políticas, né, que devem estar atendendo aos direitos constitucionais, nós não vamos conseguir resolver o sistema prisional. Nós temos já enviado ao Congresso um pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que para muitos analistas é um pacote que vai aumentar a população carcerária. Sem dúvida. Diante do estudo de projetos arquitetônicos, de melhor estrutura, como analisar esse projeto anticrime? Então, essa política anticrime, ela está recrudescendo, na verdade, né, a lei para que mais pessoas sejam presas. E aí existe agora concomitante a isso, uma discussão, um convênio, inclusive, com a UNB, para se elaborar projetos estabelecendo, né, não atendendo integralmente às regulamentações de direitos humanos, principalmente as regras de Mandela. Então, o próprio ministro Moro, ele anunciou há umas 2 semanas atrás que estavam fechando um convênio, o Departamento Penitenciário Nacional estava fechando um convênio com a UNB para a elaboração de projetos modelo, projetos de referência para doar para os estados, que custam em torno de 80 mil a vaga. Os projetos seriam projetos pré-fabricados. Nós temos pouquíssimas empresas de pré-fabricado no Brasil, então isso já reduz, né, a concorrência drasticamente. Para além disso, existe um projeto correndo, né, tramitando no Senado sobre privatização do sistema prisional. Sim. E esse projeto de privatização do sistema prisional, ele tem agora cooperação com o BNDES e com o BID. Então, haverá um edital que será geral do governo federal, com o fundo garantidor sendo apresentado pelo próprio BNDES, para que os estados se insiram nesse edital geral e privatizem os seus sistemas prisionais. Então, São Paulo, por exemplo, já está se antecipando a isso. Houve uma reunião no BNDES em janeiro sobre isso. E aí, os próprios projetos de arquitetura eles já vão estar sendo fabricados, né, elaborados lá pela UNB junto com o Departamento Penitenciário. Ou seja, vai se massificar né, toda a política criminal e penitenciária, e aí a gente não sabe que tipo de projeto vai vir. O que eu imagino, eu particularmente, é que o projeto ele vai vir, né, com essa visão opressora e repressora de segurança, que vai aumentar, né, por consequência, a violência dentro das unidades penais. A gente não tem condição de dar conta do déficit carcerário que existe hoje no país, e com o aumento da população carcerária. Chega a ter um número sobre esse déficit? Mais de 300 mil. Mais de 300 mil vagas faltam, né? Segundo o levantamento do Departamento Penitenciário, que foi publicado em 2017, porque a gente não tem de 2018, não tem agora. Então, isso provavelmente está mais grave, né? Então... Professora, a senhora, se me permite, desculpa, né? Mas é doutora em Psicologia Cognitiva, pós-doutora em Criminologia. Qual o efeito do atual estado do sistema prisional? Qual o efeito psicológico? Qual o efeito psíquico que tem um presidiário hoje, um detento hoje, diante de uma unidade como Pedrinhas?
Veja, não é só Pedrinhas. Se a gente for fazer visitas em várias unidades, a situação de Pedrinhas é praticamente repetida em várias unidades que a gente conhece. Por exemplo, você vai para Pernambuco, o presídio de Pernambuco, ele também é bem caótico. Você vai para a própria unidade de segurança máxima daqui de Alagoas, ela também está bastante precária, Baldomero Cavalcante. Então, a gente... na época que eu participei do Conselho Nacional, porque eu fui do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária entre 2011 e 2013, eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas. O que é que eu destaco como impacto psicológico dessas estruturas existentes no país em sua população carcerária? O que eu acho que acontece é que a gente constrói periculosidade. Na verdade, é a forma como a gente projeta. Os arquitetos não têm formação para projetar a unidade penitenciária, porque é uma realidade que nós não conhecemos, nós não vivenciamos essa realidade. Então, para você ter uma ideia, para eu poder entender o que é que acontecia dentro da unidade penal, eu tive que ficar presa. Eu fiquei 45 dias dentro, interagindo com os agentes, interagindo com os presos, eles soltos e eu junto deles, para poder entender como era que funcionava toda a dinâmica, né, de relações entre eles lá. E o que acontece é que as estratégias por exemplo, tem algumas teorias que falam sobre a diminuição do crime pela violência no espaço urbano. Todas essas estratégias espaciais para a diminuição da violência, para melhorar a transparência e a visualização, para melhorar a ventilação natural, para que você diminua doenças, dentro do sistema prisional, isso não acontece. Se faz exatamente o contrário, porque sempre a argumentação é a segurança. Então, o que a gente faz, na verdade, é construir violência e construir periculosidade com o espaço. Quando você entra no espaço prisional, você se dá conta de que você também é entre aspas, né, um animal. Você não é uma pessoa quando você vive lá dentro. E isso, eu entendo que isso não se refere só aos presos, mas aos agentes que também estão trabalhando lá dentro, que também estão vivendo aquele espaço, né, insalubre, indigno, sem ventilação, sem lugar para eles sentarem, sem lugar para eles descansarem, sem limpeza, sem água. Então, eu acho que o que a gente está fazendo é beira a tortura, para não ser... É o inferno que o ministro falou? É sim, é o inferno. E a solução seria projetos mais humanos? O que teria um projeto para tornar mais humano? Eu acho que o projeto... Existe um equívoco quando se fala de espaços humanizados, que é o entendimento de que os espaços humanizados são aqueles espaços coloridos ou com jardim. Não é isso. O espaço humanizado é aquele espaço que ele foi feito para ser usado, para o homem, para o humano. E ele foi feito para o humano de uma forma digna, com ventilação e iluminação natural, suficiente para a saúde física e mental, com espaços amplos que respeitem o espaço pessoal, o espaço íntimo das pessoas. Porque, por exemplo, o que é que acontece dentro de uma unidade, de uma cela, de uma unidade qualquer? Quando a gente vai visitar as unidades, o layout da cela sempre é para caber a maior quantidade de pessoas dentro da cela. Então você tem beliche, triliche, e aí as camas são em paralelo e a pessoa está deitada na cama e de manhã quando elas levantam, tem 80 centímetros de distância entre uma cama e outra. E elas levantam quase que se abraçando uma na outra. Só isso, essa distância entre camas e esse layout paralelo já é, por si só, um elemento, um fator de estresse e de agressividade, de aumento da agressividade. Porque na hora que você levanta, você automaticamente está invadindo o espaço pessoal e o íntimo da pessoa que está na cama da frente. Então, trabalhar a arquitetura humanizada é você trabalhar levando em consideração esses aspectos e projetando de forma a que você minimize os momentos de potencial agressividade. Doutora, nós estamos num momento do Brasil específico, que é comum você ver nas redes sociais principalmente, mas você vai ver em qualquer lugar da esfera da sociedade, pessoas com o seguinte discurso: para que gastar com o presidiário, para que humanizar, para que dar condições, para que dar condições humanas, para que tem que prender todo mundo mesmo, não tem que ter audiência de custódia, não pode fazer... Como analisar, nesse sentido, propostas melhores
de encarceramento, de ressocialização, diante de uma opinião pública que, em parte, é avessa a qualquer tipo de humanidade com o preso? Veja, a sociedade ela está, digamos assim, encurralada, né, com a violência. A gente ouve, né, relatos de pessoas, a gente também está vulnerável quando anda nas ruas, até quando a gente está em casa mesmo. E aí é natural que a população se sinta revoltada com esse tipo de coisa e que queira uma vingança, né? E aí o sistema prisional ele atende muito bem isso, é a vingança social. Ainda que se diga que não tem, que existe uma impunidade muito grande, a gente sabe que existe uma punitividade muito grande. O problema é que a população que está presa é selecionada, né? Ela é um grupo específico. A gente não vê, por exemplo, pessoas com dinheiro, pouquíssimas são presas, pouquíssimas estão ali dentro da unidade penal. E quando estão na unidade penal e você entra na unidade penal, elas estão separadas da grande parte da população que está em uma localidade mais insalubre. Então, assim, enquanto a gente pensa que bandido bom é bandido morto, a gente está esquecendo que alguém da nossa família também pode se tornar bandido, e principalmente quando você tem um recrudescimento das leis e das normas, como é o caso da política anticrime, em que qualquer pequena infração que a gente pode estar achando normal, não vai mais ser normal, né? Então eu acho que quando essa seletividade do sistema prisional mudar, talvez se comece a pensar diferente. Porque aí vão se começar a aprender outras pessoas que não são aqueles que estão lá na comunidade pobre, que são negros, entende? Eu acho que tem uma questão aí. Agora, eu acho o seguinte, que o sistema prisional ele é uma consequência de um fracasso, de uma ineficácia de políticas sociais. E aí políticas sociais entenda não como a bolsa, a família, não. Políticas sociais de uma forma mais ampla, na educação, política de saúde, sabe? Eu acho que a ineficácia disso tudo é que gera um sistema prisional do jeito que a gente tem. Quando a gente está dentro do sistema prisional, é como se a gente estivesse observando lá a sociedade em caricatura, sabe? É como se as coisas que você observa de uma forma um pouco mais sutil da sociedade, ali dentro elas estão nuas e cruas e você enxerga o nariz grande, o olho grande, a boca grande da sociedade ali. Eu não vejo diferença entre aquela população e a população que eu, por exemplo, encontro quando eu estou no trânsito. Eu não vejo diferença entre aquela população e a população que eu vejo humilhando ou tendo preconceito, agindo com preconceito contra o LGBT, por exemplo. Então, isso se repete lá dentro. Agora, só que lá dentro você tem um grau de violência muito grande, né? Eu acho assim que o grande equívoco da política do sistema, a política penitenciária e criminal, é que a gente trabalha só pensando na consequência, que é o crime em si. Então, quando a gente pensa no crime, cometeu o crime. Então, por exemplo, a criminologia trabalha com perfil por tipo de crime. Quando a gente pensa que a gente vai trabalhar pelo crime, cometer um crime a gente prende, isola e vamos trabalhar lá dentro, você está deixando de pensar qual foi a causa que fez a pessoa cometer o crime. Tem pessoas que são de fato perigosas e violentas e tem pessoas que não. Tem pessoas que se tornaram violentas a partir das relações dentro do sistema prisional. Tem pessoas que cometeram crimes passionais. Tem pessoas que se envolveram com pessoas erradas e que não cometeram crime, mas que estão inocentemente lá. E eu encontrei várias pessoas que eram inocentes e que estavam há 1 ano, 2 anos esperando julgamento. Então tem todo tipo de relação lá. Eu acho que a gente pensa muito mais no crime como o fator, né? E dali para frente a gente vai trabalhar o sistema prisional. Quando a gente precisa trabalhar as causas. Quais são as causas? A falta de educação é uma causa, a falta de escolaridade é uma causa, o abandono do pai é uma causa, e por aí vai, né? Você tem várias outras causas que levam a pessoa a cometer crimes. Professora Susan Cordeiro, a gente está indo para o nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo, volta já, com o programa Ponto de Vista. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Estamos com um programa Ponto de Vista. Estou aqui com a professora Susan Cordeiro. Professora, fosse convidada a um projeto em Angola. Como surgiu esse convite? Eu sempre apresento muitos trabalhos fora, né? Dou conferências. Então, o pessoal de Angola entrou em contato comigo porque tinha gostado das ideias que eu trabalhava voltadas para direitos humanos e humanização. E aí eles me pediram para ir para lá, para Angola, para elaborar uma política junto com o pessoal da engenharia, elaborar uma política e fazer um projeto piloto. Que eles depois tem fotos e podemos mostrar Pode, também. Sim. Então eu fui em Angola, e aí quando eu cheguei em Angola, o sistema prisional na época estava todo sucateado, porque com as guerras, né, civis que aconteceram, eles tinham muito escombro, muita ruína. Então eles estavam... O projeto? Então eles estavam refazendo algumas, e aí essa unidade é uma unidade que fica a 600 quilômetros de Luanda, em Damba. A província é de Damba e o lugar é Malange, é uma cidade. E aí quando eu cheguei lá para ver, foi tão interessante porque era uma fazenda, todas as casas estavam em ruínas, eles tinham 1000 presos e os presos estavam presos em barracas. Então... Quase que por vontade própria. Por vontade própria, exatamente. E eu achei muito interessante aquilo. Por que eles estavam ali presos em barracas, né? Eles podiam ir embora a qualquer momento. E não tinha nada que prendesse eles lá. E aí eu fui conversando com eles e depois eu fui passeando pela cidade e conversando com os proprietários de pequenos comércios. E aí eu descobri que a cidade surgiu a partir do presídio. O presídio foi instalado. E aí, quando o presídio foi instalado, as famílias dos presos começaram a se mudar para as proximidades do presídio. Isso acontece até aqui no Brasil também, a gente já tem pesquisa já comprovando isso. E aí a cidade começou a surgir, a se consolidar a partir do presídio. Então o presídio é quem produz a comida orgânica, e com a pecuária e com a agricultura. Eles vendem para a cidade e a cidade subsiste a partir do que é produzido pelo sistema prisional. Então, a gente fez uma parte do projeto que era revitalizando as casas, ainda com aquela arquitetura portuguesa deles, para a gente não quebrar nessa questão da cultura daquela população. E a gente construiu uma unidade de 1000 presos, tem 120 com isolamento, né, para o castigo se for necessário, e 870 vagas de dormitório. Então os presos dormem lá e eles saem para trabalhar durante o dia na fazenda. E aí a gente colocou a feira da cidade dentro da fazenda. Então, em alguns dias específicos, a cidade inteira vem para dentro do presídio e a feira é feita toda dentro do presídio. Então eles trocam
relações comerciais, eles têm a visita com a família, e alguns presos que terminam de cumprir a pena, continuam no presídio, ensinando os que ficaram lá. Então, a gente trabalhou uma harmonização, né, uma restauração de vínculos entre os presos e a cidade. Isso daí é possível, em algum grau, ser aplicado no Brasil? Sim, é possível. Inclusive, a gente está agora aqui em Alagoas tentando fazer isso junto com o Tribunal de Justiça e com a SERES. Agora, recentemente, o Tribunal de Justiça e a SERES me convidaram para fazer um projeto que é um centro de justiça restaurativa, em que a gente vai estar trabalhando dependentes químicos. Então, a gente vai tirando dependentes químicos do sistema prisional, trabalha a abstinência e a cura deles, a desintoxicação deles, e depois a gente vai começar a trabalhar com restauração de vínculos com as famílias, para que depois a gente veja como é que vai ser encaminhado para a sociedade. Então, os critérios ainda estão sendo elaborados, né? A gente está ainda em estudo, a equipe é interdisciplinar, mas a gente já está tentando fazer isso. Hoje, uma das acusações que mais acontecem quando se fala do sistema prisional é que em muitos presídios há um governo paralelo das facções criminosas. PCC, Comando Vermelho e até outros que estão surgindo. Essa realidade é possível ser combatida de maneira pensada, planejada? Veja, eu acho que o Brasil, ele perdeu muito tempo sem planejamento para o sistema prisional. Então, ainda acredito que há formas de a gente trabalhar, mas isso vai ser um trabalho muito longo, porque nós perdemos muitas boas oportunidades. Por exemplo, as penitenciárias federais, elas foram construídas, né, em regiões do país, em regiões distintas do país, para que se fragmentasse o crime organizado que estava se consolidando. O que aconteceu? Eles começaram a pactuar, né, redes de atuação, e o crime organizado estourou no país inteiro. Né? Então, assim, as estratégias que são tomadas, elas são estratégias que não pensam os efeitos colaterais para cada uma das coisas que vai ser proposta. Então, quando você propõe uma coisa, você tem que esperar 5 ou 6 efeitos colaterais para aquilo que você está propondo. E eu acho que o país nunca fez isso, pelo menos no sentido do sistema prisional. Enquanto não se fizer isso e não se pensar que formas de... Não se tomar atitudes aleatórias. Exatamente. Que vem com o governo A, governo B, governo C, sem uma estratégia que seja, né, linear, que seja... Eu acho que é muito complicado. Parece que vai continuar sendo, né? Não tem nenhum sinal... Aparentemente, sim. Privatizar, a gente tem experiências em Alagoas. Temos São Paulo querendo. A gente, para finalizar o programa, privatizar pode ser uma solução? Não acredito. Não acredito que privatizar vai ser uma solução. Eu conheço algumas unidades privatizadas, inclusive a de Minas, né, de Minas Gerais, a de Ribeirão das Neves. Eu fui aqui na de Craíbas para ver como era. Inclusive, a gente fez uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para fazer um estudo comparativo entre o público e o privado. Nós continuamos observando que existem relações que são relações de corrupção continuam do mesmo jeito. Por exemplo, na unidade de Craíbas não tem escola funcionando, só tinha uma oficina funcionando. E aí quem fiscaliza? Na de Minas Gerais, por exemplo, você tem um órgão fiscalizador que é fora do Estado. Você tem o Estado como fiscal e tem uma outra empresa contratada para fiscalizar, para verificar. Então, eu acho assim que isso vai aprimorando e tecnologizando de alguma forma a verificação e o atendimento, mas na prática eu não tenho verificado grandes diferenças. O que o presídio de Ribeirão das Neves faz é cumprir a lei de execução penal, ponto. Ele cumpre a lei de execução penal. O de Craíbas não cumpre a lei de execução penal. E os outros de cogestão, porque tem PPP e cogestão. A de Craíbas é cogestão. As outras unidades de cogestão que eu visitei, elas também não cumprem a lei de execução penal. Hoje, a única unidade que eu verifiquei que cumpre a lei de execução penal é a de Ribeirão das Neves, das privadas. E por quê? Aí, por várias razões, né? A gente não tem como averiguar. E também não tem como a gente dizer que é melhor privatizar, porque a gente só tem uma acontecendo. Só tem uma GPA lá. Então, difícil. Eu não acredito, na privatização. Professora, muito obrigado por as informações. Eu que agradeço. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.